Olha, destacar aqui, primeiro foi Mercosul-Singapura, 2023, Mercosul-EFTA, o ano passado, Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia, e agora Mercosul-União Europeia, o maior acordo entre blocos do mundo. O maior acordo entre blocos. E a União Europeia é muito importante. Ela é, na corrente de comércio, ela bateu o recorde o ano passado de 100,1 bilhões de dólares, a corrente de comércio entre Brasil e União Europeia. É o segundo maior parceiro comercial, só perde para a China. Então passou de 100 bilhões de dólares no ano passado. A corrente de comércio, exportação e importação é a segunda, primeiro China, segundo União Europeia, terceiro Estados Unidos. É o segundo maior destino da indústria de transformação do Brasil, é para onde o segundo maior destino de exportação da indústria de transformação, que é a nossa indústria. Ela, o ano passado, representou 23,6 bilhões de dólares de exportação para a União Europeia. A exportação da indústria de transformação, ela, para o bloco, para a União Europeia, cresceu 5,4%, e a indústria de transformação, a exportação para o mundo, 3,8%. Então, a indústria de transformação no comércio exterior cresceu 3,8%, mas para a União Europeia 5,4%. A União Europeia foi o primeiro ou o segundo destino da exportação de 22 estados brasileiros. Então, dos 27 estados brasileiros, 22 estados, a União Europeia foi o primeiro ou o segundo parceiro destino da exportação brasileira. 30% dos exportadores brasileiros exportam para a União Europeia, dá quase 9 mil empresas. Então, 30% dos exportadores, o destino da exportação é a União Europeia. E as empresas exportadoras empregam mais de 3 milhões de trabalhadores. E eu queria destacar que este acordo, ele fortalece o multilateralismo, fortalece o comércio entre os dois blocos, os 5 países aqui do Mercosul e os 27 da União Europeia, comércio com regras, ele fortalece, aumenta, promove investimentos. Então, nós deveremos ter mais investimentos europeus na região do Mercosul e no Brasil, e mais investimentos brasileiros nos 27 países da Europa. Então, ele promove emprego, ele promove investimento, ele promove comércio com regras, ele fortalece o multilateralismo e ele fortalece a sustentabilidade, porque nesse acordo o Brasil assume compromissos com a sustentabilidade, com o combate às mudanças climáticas. É um ganha-ganha, ou seja, produtos mais baratos e de melhor qualidade. Então, onde for mais competitivo, vende. Nós somos mais competitivos num setor, nós exportamos. O outro é mais competitivo em outro setor, nós compramos. Ganha a sociedade com produtos mais baratos e de melhor qualidade. Então, no momento geopolítico difícil, de instabilidade, de conflitos, é fundamental para o mundo, né? Mostra que é possível construir caminho de comércio com regras, de abertura comercial e de fortalecimento não do isolacionismo, mas do multilateralismo. Já existe uma data definida para a assinatura do acordo local? O acordo deve ser assinado nos próximos dias e a nossa expectativa é de que a vigência ocorra este ano.
tem que ser internalizado, ou seja, aprovar uma lei no Congresso brasileiro, no Congresso da Argentina, Uruguai e Paraguai, o Bolívia ainda não, e no Parlamento Europeu. Agora, se nós aprovarmos, por exemplo, no primeiro semestre agora, o acordo, internalizarmos, o Congresso brasileiro votar no primeiro semestre, nós não dependemos da Argentina, Paraguai e Uruguai, já entra em vigência. A nossa expectativa é de vigência ainda este ano. E, ministro, um outro ponto em relação a esse acordo, seriam duas etapas ou não? Porque se falou que uma etapa poderia começar a vigorar antes da necessidade de aprovação pelo Congresso. Qual foi o... Não, há necessidade de internalizar. Então, você primeiro assina, que deve ser nos próximos dias. Nós estamos falando de 25 anos de trabalho, né? Depois de assinado, aí no caso da Europa, é internalizado pelo Parlamento Europeu. E no caso do Mercosul, cada país faz a sua lei federal, a sua internalização. Nossa expectativa é que possa fazer no primeiro semestre e não dependemos dos outros, já entraria em vigência. É que a Argentina chegou a falar em 17 de janeiro. Não tem, então, a data cravada da assinatura? Há uma expectativa, mas vamos aguardar. Existe alguma regulamentação que precisa ser feita além do acordo propriamente dito? Não. Agora é assinar, depois de assinado a lei que internaliza e entra em vigência. O ajuste feito para que se chegasse a esse ponto comum, e o acordo saísse finalmente, ele traz alguma necessidade de ajuste aqui também para os nossos produtores? Não, o que ocorreu foi que na Europa eles fizeram, alguns países, uma série de medidas internas de apoio à agricultura local. Então, medidas destinadas ao setor agrícola. Agora, eu entendo que foi muito importante. É muito difícil você ter unanimidade. Nem quando foi criado o Mercosul, lá atrás, houve unanimidade. Sempre tem alguém que tem dúvida, alguém quer discutir melhor, mas é um grande passo e num momento muito necessário e muito importante. Então, destacar, o presidente Lula foi o presidente do Mercosul, até agora, o mês passado, e o Mercosul está dando passo. Para ter uma ideia, o último acordo tinha sido em 2011, com a Palestina. O Mercosul estava isolado. O que muda E o anterior foi o Egito, em 2010. Então, nós tivemos 2023 Singapura, sexto parceiro comercial do Brasil, e o ano passado com EFTA, que são os países de maior renda per capita do mundo. E depois a União Europeia está encaminhado um trabalho com Emirados Árabes Unidos, também de livre comércio, e Canadá. O que muda imediatamente para nós com esse fortalecimento do multilateralismo no momento onde existe ainda uma guerra tarifária, que precisa de muito diálogo e deixa todo mundo na apreensão? Olha, são questões independentes, né? Uma coisa é um acordo de livre comércio entre dois blocos, é o maior acordo do mundo entre blocos. Outra coisa são questões mais tarifárias específicas Brasil e Estados Unidos. Mas eu diria que ajuda, porque mostra que o diálogo e a negociação pode trazer avanços, pode superar divergências, pode se buscar entendimento. Uma pergunta, né? No caso, uma das grandes problemas para fechar esse acordo foi a questão da sustentabilidade, né? A França várias vezes criticou a nossa questão com a Amazônia, enfim, nós sabemos. Como é que a gente vai manter esse acordo no médio prazo? Porque no curto prazo, beleza, está lindo, está todo mundo se abraçando. No médio prazo, como é que a gente vai fortalecer isso, já que a gente teve uma COP, apresentou os problemas da Amazônia e daquela região para o mundo, e como é que mantém as cláusulas desse acordo diante de tantos problemas no norte e até mesmo aqui nas regiões pantanosas? Olha, eu destaquei que um dos avanços desse acordo é a sustentabilidade, que nós estamos assumindo aí compromissos importantes no combate às mudanças climáticas. E o Brasil tem esse compromisso. Nossa meta é desmatamento ilegal zero.
E o desmatamento está em queda no Brasil, queda forte. Então, e vai continuar. Com o TFFF, recompor florestas tropicais. Então, não é só não desmatar, mas é recompor florestas tropicais. E foi dado um avanço importante na COP30 com a criação de um fundo para florestas tropicais. O Brasil tem a energia elétrica mais limpa do mundo. Quase 80% é renovável, ou é hidroelétrica, ou solar, ou eólica. O Brasil, quem tem 15% do diesel com bio, ninguém tem no mundo, só o Brasil. 15% do diesel tem bio. Quem tem 30% de álcool na gasolina, etanol na gasolina, e 85% da frota flex, etanol puro. Então, nós temos aí tem muito a ser feito, mas o Brasil tem uma das menores emissões per capita. Se a gente for pegar a emissão per capita no mundo, você vai ver que nós estamos lá para trás. Temos emissão per capita total. Presidente, a Uma negociação dúvida, agora... presidente. A expectativa do lado do Mercosul, a expectativa que sejam os presidentes que vão assinar o acordo? Olha, podem ser os presidentes ou podem ser os chanceleres. Presidente, a orientação... O importante é que, aprovado, o acordo será assinado. E onde seria? Provavelmente deve ser no Paraguai, porque o presidente do Paraguai é, este ano, o presidente do Mercosul. Presidente, a questão do que muda a partir de agora. Existe previsão de balança comercial para 2026. Esse acordo exige algum ajuste de uma previsão mais positiva para esse ano? Olha, é difícil cravar números, porque vai depender de quando entra em vigência. A nossa expectativa é de que vai entrar em vigência este ano, mas não dá para cravar uma data. Agora, é inegável que ajuda o comércio global, porque você sai, né, de um protecionismo, de um isolacionismo para uma abertura. Então, é um fato positivo, estimula o comércio global. Aliás, o Brasil, ano passado, em volume, ele teve praticamente o dobro do comércio global em volume, o Brasil. O comércio global foi 2,4%, o crescimento ano passado, e o Brasil foi 4,7%, praticamente o dobro. Presidente, quais produtos a gente deve exportar mais para a União Europeia e quais produtos a gente vai importar mais em particular? Olha, aí é mercado. Aí é mercado, é a saudável competitividade, né? Competitividade. Você tem competição, todo mundo vai se esmerar para ter produtos de melhor qualidade com menor preço. Por isso que eu falei, ganha a sociedade, quando você tem um comércio mais aberto e um comércio com regras. Então ganha a sociedade. É claro que nós somos muito eficientes nos produtos agrícolas. Por isso a dificuldade de alguns países europeus. Mas veja que eu citei aqui que o segundo destino da indústria de transformação do Brasil foi a União Europeia o ano passado. Pegando esse gancho da indústria de transformação, a longo prazo, a gente já deve ter alguma estimativa, como que isso fortalece o projeto da sua pasta que é a ANIB? Há uma perspectiva de crescimento da indústria no Brasil, porque a gente ainda está, o Brasil é um país muito agrícola, né? Então... Eu vou dar um exemplo para você, da importância do comércio exterior. O Brasil tem 1,9% do PIB do mundo. Então, você pegar o PIB do mundo e o PIB do Brasil, o PIB do Brasil é 12 trilhões de reais, nós temos aí, vamos arredondar, que seja 2% do PIB do mundo. 98% do PIB está lá fora. Então, é óbvio que é fundamental o comércio exterior, você conseguir abrir mercado. Por isso que mesmo com o tarifaço americano, o nosso comércio exterior cresceu e bateu recorde, 349 bilhões de dólares no ano passado, porque abriu o mercado, conquistou novos mercados, conseguiu colocar produtos lá fora. A outra, você tem setores que não dependem tanto da exportação. O mercado interno é suficiente.
eu produzo pão, eu vendo aqui dentro. Agora, se eu produzo avião, eu tenho que exportar. O mercado interno não é suficiente para determinados tipos de indústria. Indústria de defesa. É difícil eu ter uma indústria de defesa para produzir equipamento só para o Exército Brasileiro ou só para as Forças Armadas Brasileiras. Você tem que abrir mercado, senão a indústria tem dificuldade de crescer ou até de se manter. Então, o comércio exterior, para alguns setores, é vida ou morte. Quer dizer, ele é fundamental. E teve uma outra medida importante que o presidente Lula tomou, que foi o Acredita Exportação. A exportação está muito concentrada em alguns setores e grandes empresas. A Itália é um bom exemplo de pequena empresa que exporta bastante. A China também. Pequenas empresas que exportam. No Brasil é menos de 1%. Todas as pequenas empresas juntas. Então, o que o governo fez? Eu vou dar um crédito, o Acredita Exportação, micro e pequena empresa, se exportar eu deposito 3%, 3,1% do valor exportado imediatamente. Isso é uma transição. Por quê? A hora que completar a reforma tributária, em 2032, acabou o acúmulo de crédito tributário. Você desonera totalmente investimento e desonera totalmente exportação. Só que é em 2032. Então, até lá, o que o governo está fazendo? Está devolvendo imediatamente o crédito tributário para micro e pequena empresa. Então, vai abrir esse ano uma avenida de crescimento na exportação das micro e pequenas empresas com o Acredita Exportação. Eles terão 3,1% de crédito depositado para eles. Você pode perguntar, mas quando eu exporto, eu não pago imposto. É verdade, quando eu exporto um automóvel, eu não pago imposto, não tem imposto de exportação. Mas eu pago quando eu comprei o aço, eu já paguei. Quando eu comprei o vidro, eu já paguei. Quando eu comprei o pneu, eu já paguei. Aí eu vou exportar esse carro, tem que devolver esse imposto pago. Senão eu estou exportando imposto. Quem diz que o governo devolve rápido? Especialmente o ICMS. Demora para devolver. Você fica com o mico, que é o crédito tributário. Então isso acaba com a reforma tributária. Por isso os estudos do IPEA mostrando que após a reforma tributária, nos próximos 15 anos, a exportação brasileira pode crescer 17% a mais. Até chegar lá, um reintegra de transição para as micro e pequenas empresas, que é o Acredita Exportação. Ministro, foi destacado muito essa questão das décadas para chegar até esse momento. Eu quero saber, entender na avaliação de vocês, o que foi o grande ponto, de fato, que levou a esse acordo na avaliação do governo brasileiro? Olha, empenho, né? Quer dizer, houve um empenho do presidente Lula, como presidente, inclusive, do Mercosul, lutando pelo multilateralismo, a mudança da postura do Brasil em termos de sustentabilidade, o compromisso do Brasil com acabar com o desmatamento, com preservação de floresta, com menor emissão de carbono. Nós apresentamos na COP29, lá em Baku, no Azerbaijão, um dos melhores índices de NDCs, que é compromisso de redução de emissão de gás de efeito estufa, principalmente CO2. Então, esse compromisso com a sustentabilidade ajudou. Um conjunto de fatores, né, que foram avançando. Tá bom? Ministro, a perspectiva de que esse acordo tenha algum impacto nas negociações das tarifas ainda vigentes impostas pelos Estados Unidos? Olha, não tem relação direta entre uma coisa e outra, mas eu acho que sempre ajuda. A gente fortalecer comércio exterior, trazer sempre uma mensagem de compromisso na abertura comercial, na reciprocidade, na integração produtiva, né? Integração produtiva, eu produzo aqui, você monta lá, você tem um conjunto de boas parcerias que se abrem aí. Muito obrigado.